Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu quero conversar sobre Kindred, da Octavia Butler. Bem-vindos! A Octavia Butler é uma escritora negra muito reverenciada nos Estados Unidos, porque ela é uma escritora negra de ficção científica que fez sucesso num mercado dominado por homens brancos, com algumas exceções, claro, que acabam confirmando a regra, né? A própria escritora costumava dizer que a experiência dela vivendo num mundo hostil, branco, deu a ela a capacidade de escrever sobre distopias. Tanto que os personagens da Butler, apesar de muitas vezes não serem humanos ou serem aliens, eles têm traços humanos muito definidos, muito fortes e muito complexos, né? A Butler morreu em 2006, mas não antes de receber vários prêmios pela sua obra, inclusive prêmios dados pela primeira vez para trabalhos de ficção científica, prêmios inéditos nessa área. E é esse livro que a gente vai falar hoje, que é o Kindred, foi escrito em 1979 e está sendo lançado no Brasil agora, em 2017, pela editora Morro Branco. Esse texto aqui que eu li foi em quadrinhos. Esta aqui é a versão em quadrinhos do texto original. A versão que está sendo lançada no Brasil é o texto original, certo? O trabalho da Butler é um trabalho, como eu disse, bastante complexo. Tanto que os críticos nos Estados Unidos têm uma certa dificuldade de enquadrar o trabalho dela. Porque ele é um trabalho de ficção científica, como esse aqui, por exemplo, que trata de viagem no tempo, mas também é um trabalho que tem uma qualidade literária muito significativa. Então, os críticos têm dificuldade de enquadrar o trabalho dela. Também, eu acho, né, um pouco de preconceito em relação à ficção científica, classificando ou não como literatura. Ainda existe esse preconceito, né? Na minha opinião, isso acaba ficando secundário, porque o tema desenvolvido nesse livro é tão profundo, é tão complexo e ele fica reverberando na cabeça da gente conforme a gente vai lendo e tendo contato com esses personagens e com a história, né? Que se ficção científica é literatura ou não, se o trabalho dela merece prêmio ou não, realmente, gente, isso aí acaba, para mim, ficando secundário. E a história desse livro é a seguinte: a Dana, que é uma mulher negra de 26 anos, casada com um homem branco, que mora nos anos 70 do século 20, na Califórnia, volta no tempo, e aí a gente não sabe nem como e nem porquê. O como a gente não sabe mesmo, o porquê a gente vai descobrir ao longo do livro. Ela volta no tempo para 1815, em Maryland. Maryland, nessa época, era uma região agrícola que dependia 100% da mão de obra escrava negra, que, aliás, a população negra ficava entre 40% e 49% da população. Então, era uma população bastante grande. E ela volta exatamente nessa época, nesse lugar, no momento de salvar um garotinho branco do afogamento. E aí, ao longo do livro, a gente vai descobrir o porquê, o como, qual a relação dela com esse garoto, e aí por aí vai. Como eu não faço resenha, eu gosto sempre de deixar isso claro, eu dou aqui as impressões sobre a minha leitura, eu não vou falar mais sobre a história do livro, tá bom? Mas o que eu queria falar com vocês é sobre a importância dessa história e por que essa história é tão interessante. Eu acho que essa história começa sendo importante porque ela vai contar como era a escravidão nos Estados Unidos nessa época, através de uma personagem livre. E isso faz toda a diferença, porque a Dana vai conseguir mostrar pra gente como eram as relações entre os brancos e os negros, entre os negros que estavam ali na senzala, né? Eu nem sei se chamava assim dos Estados Unidos,
entre os negros iletrados, sem conhecimento nenhum de absolutamente nada, e ela, né, que era uma mulher relativamente letrada. Então, como é que ficou essa relação entre eles? Esse livro vai discutir problemas de raça, de poder, de gênero, de escravidão, preconceito. Então, vai discutir vários problemas através dessa personagem do século XX, né? Então, ela vai discutir uma das coisas mais importantes, como eu disse, que é o medo do ser humano, que é o maior medo do ser humano, que eu acredito, que é a perda da sua liberdade. E o mais interessante que eu acho também é que ele mostra claramente que a escravidão não é apenas a perda da liberdade, é muito mais que isso. Então, é muito difícil, na minha opinião, não dá para você dizer que um trabalhador de uma plantação hoje, no século XXI, que trabalha em condições precárias, que passa fome, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Não dá para dizer que esse trabalhador trabalha em regime de escravidão, porque não é. Aquilo que a Dana mostra pra gente é muito mais profundo. O escravo, ele não era considerado um ser humano, ele era considerado uma coisa a mais pertencente ao dono daquela plantação, né? Ao dono dele, né? A partir do momento em que aquela pessoa perdia o valor por algum motivo, o dono podia se desfazer dela. Aliás, podia se desfazer também daquela pessoa caso ele precisasse de dinheiro e aquela pessoa ainda tivesse um valor. Então, os laços familiares, laços de amizade, tudo isso não interessava, não era levado em consideração entre os negros. Para os brancos, aquilo não fazia a menor diferença. Então, isso sim, essa perda ou essa não manutenção da humanidade, eu acho que é isso que é muito discutido no livro. Então, a escravidão é muito mais do que a perda da liberdade. E essa abordagem que ela fez, quer dizer, a maneira como essa escritora aborda todos esses temas, para mim foi brilhante. Eu adorei os quadrinhos. Nossa, os quadrinhos são lindos. Eu não sei nem se eu consigo mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui. Essa parte, quando ela ainda está no século XX, ela é toda assim desse amarelo mais assim, neutro, né? Quando ela viaja no tempo, a cor muda, vai para um amarelo mais intenso, né? Misturado com o roxo, que dá essa sensação assim meio de sonho, né? E com alguns detalhes coloridos que tem a ver com a história, bem interessante também. Então eu adorei o livro, eu acho que eu perdi alguma coisa da literatura aqui, que eu gosto bastante, eu curto bastante, né, a qualidade literária. Então eu pretendo ler outro livro dela que já está na minha lista de leitura também, como livros de ficção sobre mulheres. Então aí eu quero ler o texto integral. Então eu recomendo para vocês, eu acho que é um livro que vale a pena, está sendo lançado no Brasil, leiam. E aí coloquem aqui os seus comentários, digam o que vocês acham, se vocês já leram, se vocês querem ler. E quando lerem também voltem aqui, vamos fazer comentários, vamos conversar a respeito, tá bom? Se vocês não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever. Deem joinha no vídeo para vocês receberem notificações sobre novos vídeos que saem toda semana aos sábados. Às vezes eu lanço um vídeo nas quartas-feiras, mas religiosamente no sábado eu coloco um vídeo no canal. E aí sigam Relivrando nas outras redes sociais e boa semana e boas leituras!